Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos dar início à EBD. Primeiro, vamos fazer uma oração. E hoje eu me comprometi de durar só 1 hora aqui com vocês. Inclusive, estou com o cronômetro aqui. Senhor, muito obrigado, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, por estarmos aqui. Podermos aprender mais, Senhor, sobre como sermos cristãos e sobre a vida cristã. Te agradecemos por essa manhã, por esse sol que nos revigora. Muito obrigado, Deus, por mais um dia. Nos dá sabedoria e nos ensina o que temos que aprender a sermos pessoas melhores também. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom, pessoal, na semana passada a gente estudou um pouco a história do neopentecostalismo. Vimos um pouco sobre algumas igrejas e vimos um pouco também sobre algumas denominações e sobre no que o movimento circunda, qual é a ideia geral do movimento. Aí, hoje eu vou dar só uma retomada da aula passada, a gente vai ver os fatores de crescimento do neopentecostalismo, e depois nós vamos adentrar no aspecto teológico, que é a crença do movimento, no que eles acreditam e como é que funciona essa ideia dentro da igreja. Os principais fatores de crescimento do neopentecostalismo são uma liderança carismática e personalística. Esse carisma não é no sentido da pessoa ser muito alegre, ser extrovertida, é um carisma no sentido da pessoa ser populista, mais sobre um viés político do que sobre um viés religioso. A mudança de paradigma nos usos e costumes, o dinamismo e inovação litúrgica, resposta imediata às aflições cotidianas, ocupação do espaço deixado pelo catolicismo e o domínio dos meios de comunicação. Esses fenômenos, sendo a liderança carismática ou populista, ele se caracteriza por conta da figura de um líder com magnetismo pessoal irresistível e vital para a expansão neopentecostal. Esses líderes, como Edir Macedo e R.R. Soares, exercem um forte domínio sobre seus seguidores, que frequentemente os veem como mediadores essenciais entre o povo e as bênçãos de Deus. O carisma permite agregar e convencer as massas, gerando um culto à personalidade, onde o líder é frequentemente imitado em gestos e jargões por seus subordinados. Nesse aspecto aqui, pessoal, é necessário, é intrínseco, para caracterizar o neopentecostalismo, uma pessoa que é centralizada naquela igreja, naquele movimento. Em que sentido? É ele que escolhe quem vai ser pastor, é ele que escolhe se vai abrir igreja ou não, ele tem o controle financeiro da igreja. Basicamente, ele tem o domínio total sobre a igreja. Com relação à mudança de paradigmas, diferente do pentecostalismo clássico das décadas de 1970, com o início da Assembleia de Deus, que impunha comportamentos rígidos e o desprezo pelos bens terrenos, o neopentecostalismo rompeu com essa ideia. Por conta disso, houve uma adesão massiva da classe média. Ao abandonar proibições severas sobre vestuário, aparência e lazer, o movimento tornou-se mais atraente para as classes sociais mais elevadas. Com a entrada das classes sociais mais elevadas, vem-se aí a teologia da prosperidade. Os bens materiais deixam de ser vistos como inimigos da fé para se tornarem aliados na busca pelo sucesso e felicidade, servindo como prova de um bom relacionamento com o divino. Eu não vou falar muito sobre esse ponto, porque a gente vai destrinchar ele de maneira pormenorizada daqui a pouco. O dinamismo e a inovação litúrgica. A prática neopentecostal é descrita como altamente criativa e inovadora. A liturgia é mais descontraída e alegre, utilizando bandas, corinhos envolventes e comunicação direta do púlpito. Além disso, há uma constante renovação de símbolos e terminologias, como sessões de descarrego ou rosa ungida, o que mantém o público engajado e evita que o fiel se sinta desatualizado. E um ponto muito interessante também, que atrai muito e cresce muito o movimento neopentecostal, é a resposta imediata às aflições cotidianas. O movimento foca na solução de problemas imediatos, saúde, prosperidade financeira e conflitos familiares. Enquanto outras religiões focam na vida após a morte, o neopentecostalismo oferece respostas rápidas para as dores do presente, tratando o sobrenatural e o emocional como prioridades para o homem pós-moderno. Por fim, ocupação do espaço deixado pelo catolicismo. O crescimento evangélico também se deve à perda de fiéis da Igreja Católica. Segundo o livro
A Igreja Católica se secularizou, passando a tratar questões como cura e exorcismo através da medicina e da psicologia. O neopentecostalismo ocupou esse vácuo ao continuar oferecendo serviços mágico-religiosos e o domínio sobre o demônio, que a massa desafortunada ainda buscava. E, por fim, o domínio dos meios de comunicação. O uso agressivo da mídia eletrônica é um diferencial crucial. O neopentecostalismo transformou a fé em um produto de mercado, utilizando o marketing da fé e o messianismo eletrônico para alcançar milhões de pessoas através do rádio e da televisão. Atualmente, uma fatia esmagadora das programações religiosas no rádio e na TV aberta estão sob o controle desses grupos religiosos. Aí eu fiz uma pequena analogia. O crescimento neopentecostal pode ser comparado a uma empresa de tecnologia de ponta que entra em um mercado defasado. Enquanto as instituições antigas mantêm regras rígidas e manuais complexos, vide o pentecostalismo clássico, ou se tornam técnicas demais, como o catolicismo secularizado, o neopentecostalismo oferece uma interface amigável, atualizações constantes da programação e foca totalmente na experiência e no sucesso imediato do usuário, utilizando o marketing de massa para estar presente em todas as telas. Isso aqui basicamente é um resuminho do que a gente viu na aula passada, bem simplório. E hoje eu quero tratar com vocês os aspectos teológicos do neopentecostalismo. A crença que se dá em virtude da teologia da prosperidade, o que leva a eles darem uma abertura maior à liturgia e como é feita a hermenêutica, a interpretação que eles têm da Bíblia. Hoje a gente vai aprofundar mais sobre isso. A influência da confissão positiva. A confissão positiva, pessoal, foi a base da teoria da prosperidade. E o que é a confissão positiva, Diego? Diferente do protestantismo histórico e do pentecostalismo clássico, diferente do protestantismo histórico e do pentecostalismo clássico, o neopentecostalismo não possui uma linha teológica própria definida, como a gente viu na aula passada. O credobatismo, a Santa Ceia como representação simbólica de Cristo. Ele negligencia doutrinas tradicionais, como a justificação pela fé e a predestinação, focando no aspecto temporal e na presença e no presente em vez da vida futura. O que isso quer dizer? Aquilo que eu falei para vocês na aula passada, que você não é salvo pela graça, mas por obras. Então, por ser salvo por obras, você tem que se esforçar para adquirir a salvação. O movimento inverte a postura pentecostal tradicional de rejeição ao mundo, passando a afirmá-lo através da busca por riqueza, status e prazeres. Por conta disso, também chamada de movimento da fé ou evangelho da prosperidade, a confissão positiva prega que o fiel pode trazer à existência o que declara verbalmente, pois a fé é vista como uma confissão. É a partir daí que a gente vê aquelas pessoas que falam: eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, em nome do Senhor Jesus, porque se eu penso, se eu acredito nisso, se Ele colocou no meu coração, então eu vou obter isso. É aí que vem o tá ligado. Lá em Mateus fala assim: o que duas ou mais pessoas ligarem na terra está ligado no céu. Aí, como é a interpretação? A gente vai tratar isso lá na frente, na hermenêutica. Vem aqui, Zambelli, vamos ligar aqui que eu vou comprar uma Ferrari. Tá ligado? Tá ligado. Em nome do Senhor Jesus. É basicamente isso. Essa forma de interpretar a Bíblia de maneira isolada, só por um trecho, um versículo ou uma palavra, ela é muito perigosa e problemática, que vai gerar sérios problemas para as pessoas que acreditam nisso. E aí, pessoal, fiz esse infográfico aqui para vocês, dos precursores dessa ideia. Quem são eles? Seus principais precursores foram Charles Emerson, Isaac William, Kenyon e Kenneth Hagin. Acho que esse é o nome. O Charles, ele foi o fundador da faculdade onde Kenyon estudou. Emerson era um colecionador de religiões, cuja teologia evoluiu do congregacionalismo para unitarismo, transcendentalismo, novo pensamento e, finalmente, para a ciência cristã. Próximo slide eu vou explicar para vocês o que é isso.
Isaac William Kenyon, do século XIX, é apontado como o verdadeiro precursor do movimento. Em 1892, Kenyon frequentou a faculdade de Emerson, que ficava em Boston, onde foi exposto à mistura de ideias religiosas e metafísicas. Foi influenciado por grupos metafísicos como a ciência cristã e o novo pensamento, e essas correntes defendiam que a realidade é mental e que a matéria e as doenças podem ser reduzidas a pensamentos ou ilusões. Ou seja, uma ideia do século XIX resultou nisso que vocês veem hoje. Ah, eu vou comprar isso, tá ligado? Eles descorporificam o que eles entendem e tornam isso mental. Ou seja, o que eu pensar vai acontecer. Essa é a ideia do novo pensamento. Kenneth Hagin, considerado o sistematizador do movimento, Hagin valeu-se amplamente dos escritos de Kenyon. Ou seja, um atrás do outro foi aprimorando essa ideia, até chegar ao que temos hoje. Hagin é o principal difusor do movimento, tendo extraído, e segundo pesquisadores, o que está escrito no livro, muitas ideias de Kenyon ele plagiou. Sua teologia baseia-se em experiências pessoais, como visões do inferno e interpretação do livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, que o levou a acreditar na cura física antes mesmo de ver os resultados. Como assim? Ele teve algumas alucinações, leu um pouco a Bíblia, interpretou a Bíblia com base nessas alucinações, e aí difundiu essa teoria da ideia da palavra de confirmação. Pesquisadores afirmam que Hagin plagiou boa parte da obra de Kenyon, como falei para vocês, para desenvolver a teologia da saúde e prosperidade como conhecemos hoje. Além de Hagin, figuras como Benny Hinn, William Branham e T.L. Osborne exerceram grande influência também na difusão dessa teoria. Com relação ao Brasil, R.R. Soares é apontado como um dos maiores divulgadores dessas ideias, utilizando seu império midiático para propagar o evangelho da prosperidade e da cura divina. Quanto às instituições, Igreja Universal e Renascer são denominações que utilizam intensamente os testemunhos de superação financeira e física para atrair e manter fiéis, consolidando uma relação de dependência através de campanhas constantes. Passados os precursores, agora vamos dar uma adentrada nas bases que constituem essa ideia de teologia da confirmação, que gerou, por consequência, a da prosperidade. Ela é baseada em duas concepções, fundamentos metafísicos e pilares teológicos derivados. O que são os fundamentos metafísicos? A teologia da confissão positiva baseia-se em princípios de grupos metafísicos que desafiam a visão tradicional da realidade física. A ciência cristã. Esta corrente exerce uma influência nítida ao defender que toda causa e efeito são mentais e não físicos. Para essa visão, a matéria pode parecer existir, mas na verdade não existe. As coisas são reduzidas a pensamentos e ideias espirituais. Por isso o nome metafísico. Vocês percebem que, inicialmente, quando a gente vê, eu quero comprar isso, tá ligado? Vamos ligar aqui que vai ser ligado no céu. É até engraçado e cômico. Mas aí, quando a gente adentra na teoria, que a gente vê que teve um longo desenvolvimento histórico, vocês compreendem que as coisas que acontecem não é do nada, tem sempre uma história bem longa por trás para desenvolver aquilo? Nunca surgiu do nada isso ali? A negação da matéria e da doença. A ciência cristã ensina que Deus é a mente suprema e isenta de todo mal. Portanto, a matéria, incluindo órgãos como cérebro, estômago e pulmão, não possui inteligência ou vida própria. Nessa perspectiva, a doença e a morte não são realidades, mas sim falsificações ou erros do pensamento que devem ser abandonados em favor da ontologia. O que é ontologia? A ciência do verdadeiro ser. O que isso quer dizer? É aquela perspectiva de que, se eu estou doente, eu estou com dúvidas sobre a minha fé. Se eu estou passando por um problema, é porque eu não estou tendo fé suficiente para acreditar que Deus pode me ajudar naquilo. Quanto à concepção do novo pensamento, é uma teoria ligada a Phineas Parkhurst Kimby, acho que é esse o nome.
Esse movimento propõe uma abordagem intelectual e filosófica da religião, onde a mente tem o poder de determinar a condição física. Um conceito central é que aqueles que buscam a cura devem ser atraídos pela ideia de que, na realidade espiritual, nunca estiveram doentes. Vocês percebem que, com todo esse arcabouço doutrinário, com essas concepções que eles tiveram, a gente não vê falar sobre a Bíblia, é sempre sobre experiências pessoais. E aí isso vai conotar no neopentecostalismo a elevação da experiência prática sobre a Bíblia. A Bíblia se torna um fundamento secundário da vida cristã. O que importa é o que eu sinto, o que eu vivencio e o que eu testemunho. A gente vai ver isso lá na frente, posteriormente. Por decorrência desses fundamentos metafísicos, constituímos os pilares teológicos que fundamentam o neopentecostalismo. Como, por exemplo, o poder das palavras. O poder das palavras é a crença de que a fé é uma confissão e que o fiel pode trazer à existência o que declara verbalmente. Com relação à natureza humana como espírito, a ideia de que o ser humano é fundamentalmente um espírito possuindo alma e corpo e que, por ter a natureza de Deus, deve exercer o mesmo tipo de fé que Deus usou para criar o mundo através das palavras. Aqui é o que realmente vocês estão pensando. A pessoa ela se equipara a Deus. Se eu sou filho de Deus, então eu posso fazer as coisas que Deus fez. É absurda. E a gente vai ver, que eu fiz slide só sobre isso, sobre as consequências disso, que muitas pessoas se suicidam por conta disso. Falar, se eu estou doente, se eu estou pobre, se eu não consigo me relacionar com Deus, mesmo com um bom coração, a intenção de estar perto dele, então não faz sentido existir. E aí se matam mesmo. É pesado. Agora, eu falo para vocês o seguinte, saindo um pouco do slide. Nós temos aqui uma igreja que se preocupa com a palavra, se preocupa em estudar a Bíblia, se preocupa com a hermenêutica pautada na palavra. Agora, imagina você ser uma pessoa semi-analfabeta ou até letrada, ter faculdade, está passando por um problema na sua vida, e de repente chega alguém para você dizendo que você vai para um lugar que tem todas as soluções da sua vida, que você vai chegar lá, vai ser curado, vai ficar rico, vai ter uma família reestruturada. E de repente você começa a ouvir isso e você começa a acreditar nisso. Seu copo estava vazio, cheio de imundícia, ele começa a se encher, só que ele se enche da coisa errada. Para a pessoa sair dessas algemas, que é esse movimento, é muito complicado, é muito complicado. Só pela graça de Deus para isso acontecer. Aí voltando, pessoal, o direito legal à saúde e à riqueza. Através da confissão positiva, o cristão teria o direito de exigir a vitória sobre a doença e a pobreza, pois estas seriam maldições das quais Jesus já o teria redimido. Lá em Isaías, quando fala sobre a crucificação de Cristo, fala assim, e pelas suas chagas fomos sarados. Eles pegam essa literalidade para dizer que, porque esse versículo está na Bíblia, você tem total direito a não ter nenhuma doença e a ter uma vida próspera, porque Jesus já levou todas as doenças do mundo e toda a pobreza na cruz. Só que eles não contextualizam o versículo que fala sobre a salvação, eles falam unicamente nessa frase. E isso é muito perigoso, essa forma de hermenêutica, a gente vai ver isso posteriormente. E por fim, um dos pilares da teologia neopentecostal é a batalha espiritual. Há um fascínio e uma obsessão pelo combate ao mal. O diabo é responsabilizado por todo tipo de infortúnio, desde doenças até dívidas e conflitos conjugais. Surgem doutrinas como a quebra de maldições hereditárias, onde problemas atuais são atribuídos a pecados dos seus antepassados, exigindo rituais de libertação e descarrego para banir o mal. Isso, pessoal, não é do nada que, vamos criar aqui uma igreja que vai combater o diabo. O Brasil em si, ele tem uma cultura muito religiosa, sobrenatural, porque nós somos formados por povos africanos, povos ibéricos. Então, o que acontece? O neopentecostalismo ele se formou com base na moldagem brasileira, no molde brasileiro. Então, tem muito isso de espírito de pobreza, espírito de doença, combater esses espíritos. E aí a gente vai ver na liturgia que eles fazem um sincretismo religioso. Como assim? Pegam coisas de outras religiões e associam ao culto da igreja. Como uma rosa ungida, como o azeite da unção para tirar os espíritos. Tudo se interliga.
Diga aí, minha jovem. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas nós veremos que há uma necessidade em viver em comunidade. Porque no neopentecostalismo há muito individualismo. É tanto individualismo que tem abertura ao que há hoje, que é o Evangelho Coach, que é sempre sobre você, 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 você. Numa igreja cristã, não. Numa igreja cristã, devemos viver em comunidade. Um ajudar o outro, um amar o próximo, um sentir a dor do outro. E aí, pessoal, como a crença neopentecostal explica o cristão que não é curado? O livro ele traz 6 hipóteses que foram consultadas por líderes neopentecostais. Consultadas não, informadas. Falta ou ausência de fé, vida em pecado ou pecados ocultos, domínio e ação de Satanás, aceitação da dúvida e dos sintomas, maldições hereditárias e a outra razão incompreensível. A ausência de cura em um cristão é explicada através de fatores que recaem sobre o próprio indivíduo ou sobre influências espirituais malignas, uma vez que a saúde plena é vista como um direito garantido pela expiação, pelo sacrifício de Cristo. A ausência de fé. Esta é a justificativa mais comum. Se a vida do cristão não é livre de doenças, isso caracteriza uma ausência de fé. Um ponto interessante nessa falta de fé é que, se eu sou curado, foi culpa do profeta que estava ali no altar e que ele foi usado por Deus para me curar. Mas se eu não fui curado, a culpa é minha, porque eu não tive fé suficiente para conseguir ser curado. Vocês percebem o deslocamento da responsabilização? O movimento ele nunca é responsável por o que acontece de ruim a você, é sempre você mesmo. O movimento ele está ali só com coisas boas para fornecer a você. Segundo líderes como Heber Cocarelli, da Igreja Internacional, a pregação ensina que só é doente quem quer ou quem não tem fé. A cura depende inteiramente da crença inabalável do fiel e qualquer falha no processo é atribuída à falta de fé em algum momento. Quanto à vida em pecado ou pecados ocultos, a persistência de uma enfermidade pode ser interpretada como evidência de uma vida em pecado. O missionário R.R. Soares afirma que, embora cada caso deva ser tratado individualmente, muitas pessoas fracassam em receber a bênção por possuírem pecados não confessados em suas vidas. O domínio e a ação de Satanás. A doença é vista como uma vontade de Satanás e um inimigo que rouba a saúde e a fé. O Bisper de Macedo explica que o diabo pode entrar em ação para roubar a bênção, se o fiel não desenvolver sua fé após uma melhora inicial. E aí, de onde é que ele tira essas ideias? Por exemplo, quando ele fala em roubar a bênção, tem um trecho lá no Antigo Testamento que fala que quando Moisés... Opa, diga aí. Diga aí, meu jovem. É aí que está, elas não explicam. A gente vai ver em hermenêutica. Eles leem um versículo, fecham a Bíblia, e a partir das experiências pessoais que eles tiveram, do que eles pensam, eles começam a interpretar aquilo. Por isso que o movimento é tão diverso. Cada igreja pensa uma coisa, cada líder religioso trata a Bíblia de uma forma diferente. É um negócio bem bizarro. Por exemplo, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Você vai trazer 5 notas de 100 e 2 de 50 que vão se multiplicar na sua vida. É mais ou menos assim. A gente ri, mas é verdade, é desse jeito. E aí, uma pessoa que está acuada ali, que sofreu, está passando por uma doença, um problema na vida, que ela pensa que é irresolvível, ela chega ou escuta aquilo, eita, se eu conseguir fazer isso e eu colocar ali no altar, minha vida vai se resolver. É um verdadeiro estelionato emocional com a pessoa. Aceitação de dúvidas e dos sintomas. A teologia, sempre que eu falar aqui em teologia, pessoal, não é o estudo saudável da Bíblia, é a teologia neopentecostal. A teologia orienta que o cristão deve ignorar os sintomas e as dores, pois focar neles é o oposto da fé. Lembra que a gente viu os precursores que o que você pensa se torna realidade? Então, se eu focar muito na minha doença, ela vai se desenvolver e eu vou morrer mais rápido. Então, o que é que eu tenho que focar? Eu não tenho que acreditar que eu estou doente, eu tenho que buscar a Deus na igreja que Ele vai me curar. Vocês compreendem como isso é perigoso? Isso é uma cosmovisão. O que é a cosmovisão?
é a perspectiva que você tem do mundo com relação a algo, alguma crença. A cosmovisão deles é toda pautada nessa confissão positiva. Se eu estou doente, é porque eu estou com dúvida, eu estou em pecado, ou eu estou com falta de fé. Se eu estou pobre, é porque Deus não está me abençoando, eu estou fazendo algo de errado. Se, por exemplo, eu tenho alguém da minha família que é homossexual, é um espírito maligno que está contando aquela pessoa. A visão que eles têm do mundo é toda baseada nisso. Toda baseada no que eles vivem. Aí, Robson, foi muito boa a sua pergunta, cara, espetacular. Por que é que a sua visão é uma visão cristã no sentido de que você cresceu no ambiente cristão, que você compreende essa batalha espiritual? Do neopentecostalismo, não. Não é uma batalha espiritual para você se libertar do pecado. É uma batalha espiritual contra o diabo. É realmente uma guerra. Você ora, você jejua, não para você ter um relacionamento com Deus, mas para você se armar para lutar contra o diabo. Eles fazem um patamar. A gente vê o patamar da guerra espiritual aqui. Diabo aqui, Deus aqui. Eles não. Deus aqui, diabo aqui. Então, ou você pende para um lado, ou você pende para o outro. Então, a partir do momento que você não jejua, não dá oferta, não é dizimista, você está dando brecha para o diabo entrar na sua vida, entendeu? Eles relativizam o poder de Deus e enaltecem o poder do diabo. Não é uma batalha sobre uma perspectiva cristã. É uma batalha sobre uma perspectiva mundana. A teologia orienta que o cristão deve ignorar os sintomas e as dores, pois focar neles é o oposto da fé. Ouvir diagnóstico médico negativo é visto como receber a palavra do diabo que planta a dúvida necessária para que a pessoa volte a sofrer. Maldições hereditárias. Se um cristão enfrenta doenças persistentes como câncer e diabetes, a causa pode ser atribuída a pecado de seus ancestrais. Nesse caso, a falta de cura ocorre porque uma maldição hereditária ainda não foi quebrada através de rituais específicos de libertação. E, por fim, as razões incompreensíveis. Em alguns casos, R.R. Soares admite que pode não haver uma explicação clara, afirmando que existem situações em que os líderes simplesmente não sabem o porquê do fracasso da obtenção da cura. Quando a cura não acontece, a lógica do movimento muitas vezes empurra o fiel para o que os sociólogos chamam de trânsito religioso, onde o indivíduo busca, em outra igreja ou denominação, ou movimento, a solução imediata que não encontrou na igreja anterior. E aí vem o que Robson perguntou. Qual o impacto da culpa por falta da fé? O impacto psicológico da culpa por falta de fé é profundo e multifacetado, derivando da lógica de que o sucesso, que é a saúde e a riqueza, depende exclusivamente da qualidade da sua fé e da confissão do indivíduo. Os principais efeitos identificados, esses efeitos identificados no livro, com experiências de igrejas e de pessoas, que ele entrevistou algumas. Autoculpabilização e estigma de fracasso. Na teologia da confissão, se o cristão não desfruta de saúde plena física e prosperidade, isso é interpretado como ausência de fé, ou resultado de pecado oculto. Essa visão impõe ao fiel o fardo de que só é doente quem quer ou quem não tem fé, transformando o sofrimento em uma evidência de derrota espiritual. O desgaste emocional e as crises de perdão. O indivíduo pode entrar em um ciclo de desespero, gritando diante de Deus e pedindo perdão incessantemente por supostos pecados cometidos, tentando encontrar uma razão para a falta da bênção prometida. Esse processo gera um estado de cuidado, medo e dúvida que, ironicamente, é descrito pela própria teologia da confissão como algo que rouba a fé. Como assim? Aquele processo que a gente falou para vocês de dúvida. Se eu não estou sendo curado, eu vou criar uma dúvida. Então, se eu estou criando essa dúvida, foi o diabo que plantou uma sementinha na minha cabeça e ele está roubando a minha fé. Você fica num ciclo vicioso que não tem como você sair. E a pressão psicológica contra o raciocínio. O fiel é instruído a ignorar os sintomas reais de doenças e rejeitar diagnósticos, sendo rotulados como palavra do diabo, ou armadilhas para plantar dúvida na fé. Caso o fiel admita o sintoma ou a dúvida, ele é culpabilizado por permitir que o diabo roube sua fé, o que pode causar o retorno do mal de forma ainda mais forte. Como assim ainda mais forte? Eles pegam aquele versículo que Jesus falou, que expulsa um demônio, e aí ele anda por lugares áridos, encontra mais 7 e volta e o lugar está limpo. O que é que eles explicam nesse versículo? Que se você deixar a dúvida entrar, você deixa o diabo que estava na sua vida e outros 7 demônios entrarem, sua vida se torna pior do que estava. Vocês percebem como pegar um versículo da Bíblia isolado e interpretar da forma como eu quero é extremamente perigoso?
Frustração e desapontamento. Quando promessas financeiras ou de cura não se cumprem, mesmo após os sacrifícios financeiros pesados, o fiel ouve que o fracasso ocorreu por falta de fé em algum momento do processo. Isso leva a sentimento de ter sido enganado e à abertura de feridas espirituais. E na próxima semana, conseguindo terminar aqui, a gente vai falar sobre como ajudar essas pessoas que estão feridas espiritualmente. Diga aí, Sérgio. Para vocês observarem como as ideias são lógicas. Eu estou passando aqui os slides para vocês e vocês estão direto me adiantando coisas que eu vou falar nos próximos slides. Por quê? Porque a base que vocês tiveram foi uma base boa de cristã para compreender o movimento e os erros apontados aqui. Eu não estou falando para vocês o que é correto se comparado aos erros, só estou demonstrando os erros, mas vocês estão me apontando a forma correta de pensar. Percebem como há uma lógica sobre todo o movimento? Isso foi o que a gente viu na semana passada. Porque, diferente do pensamento credo-batista, os neopentecostais eles acreditam em 2 batismos. Um nas águas, que você morreu, e o segundo no Espírito Santo. Então, nessa batalha espiritual, para você derrotar o diabo, você tem que se revestir do Espírito Santo. Então, você tem que buscar. E qual é a afirmação do Espírito Santo que a gente viu semana passada? Exatamente. E aí, só que o neopentecostalismo era um movimento totalmente oposto ao pentecostalismo, porque ele rompeu com os dogmas do pentecostalismo e criou outros totalmente diferentes. Eles levaram esse batismo com o Espírito Santo a um outro patamar, no qual você tem que ter dinheiro, tem que ter riqueza e tem que ter saúde para poder ter a confirmação do Espírito Santo. Estabilidade social e transreligioso. A incapacidade de alcançar os resultados prometidos e a pressão da culpa empurra os indivíduos para o fenômeno dos nômades da fé. Essas pessoas transitam de igreja em igreja em busca de soluções imediatas, mas acabam não criando raízes, não desenvolvendo amizades e vivendo em um estado de decepção constante. Em casos extremos, essa estrutura de culpa e negação da realidade pode levar a tragédias físicas, como a morte de fiéis que abandonam tratamentos médicos por considerarem o uso de remédios um ato de fraqueza espiritual. E aí, pessoal, nesse sentido, vocês já viram muitos casos na TV, principalmente de credo religioso, de pessoas que se recusaram a fazer tratamento de câncer, de que se recusaram a, por exemplo, dar insulina ao filho. Tem um caso no livro que ele trata, a gente vai ver na próxima semana. A criança nasceu com diabetes genética e aí tinha que tomar insulina. Os pais foram para uma igreja desse tipo e disseram, e o pastor falou que a diabetes era uma doença espiritual, não era uma doença física. E que se o menino estava doente era por culpa dos pais, falta de fé dos pais. Os pais pararam de dar insulina para a criança e a criança morreu. Mesmo com receita médica para isso. Até aqui, 38 minutos. E aí vamos falar do ponto importante, que esse aqui é o pilar dos pilares. A gente falou já do desenvolvimento da teologia da prosperidade. E aqui a hermenêutica. Diego, o que é hermenêutica? Quando falamos de hermenêutica, nos referimos à metodologia da interpretação de textos, sejam eles jurídicos, teológicos ou filosóficos. Em resumo, é a técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Que aí vocês já tiveram uma prévia de como é hermenêutica no neopentecostalismo. Eu pego uma frase da Bíblia e eu interpreto sob a minha perspectiva de vida. E exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto ou até mesmo uma palavra. Eu quero que vocês lembrem disso, do que é hermenêutica e do que é exegese. Por quê? São 2 conceitos importantes para que a gente compreenda o que está escrito na palavra de Deus. Enquanto a hermenêutica é a interpretação geral, a exegese é a interpretação cuidadosa e minuciosa, contextualizada do que está escrito. E nós já vimos que no neopentecostalismo não tem exegese. Nesse ponto, a obra, que é no caso o livro que a gente está utilizando como base, nos mostra a forma como o movimento neopentecostal interpreta a Bíblia, destacando a falta de conciliação entre a interpretação científica do texto e a proclamação da mensagem. E aí, pessoal, eu fiz outra infográfica aqui para vocês, tratando dos principais pontos da hermenêutica neopentecostal. Como eu falei para vocês, a primazia da experiência sobre a doutrina. Uma das principais características do neopentecostalismo é a aversão ao conhecimento teológico, a resistência acadêmica.
Historicamente, boa parcela do movimento pentecostal brasileiro demonstra ojeriza, ou seja, repugnância, pela educação teológica e pela interpretação científica das Escrituras. E isso não é ao acaso, viu? Outro fundamento que eles tiram da própria Bíblia para não ler a Bíblia. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa postura é muitas vezes justificada por uma interpretação literal de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Desconsidera o contexto bíblico original do que foi escrito, que se referia à lei mosaica e não ao estudo da Bíblia. Então, a partir desse versículo, cria-se uma repugnância ao estudo. E aí eu vou falar agora uma visão, uma perspectiva pessoal minha, não do que está no livro. Eu sempre gostei muito de ler e de aprender. E quando eu era de um movimento neopentecostal, o que eu era ensinado era que eu só poderia ler os livros relacionados a Deus que fossem produzidos pela igreja. Porque tudo aquilo que não era produzido dentro da igreja não poderia ser assimilado, que poderia prejudicar a minha fé. E aí eu via vários autores cristãos, como Tim Keller, como Billy Graham. Eu dizia, caramba, o pessoal fala que eles são cristãos e eu não posso ler o que eles fazem, o que eles produzem. E aquilo gerava muita dúvida em mim e na minha perspectiva, eu estava acreditando que eu estava indo contra a palavra de Deus. Por quê? O pastor é o representante de Deus na terra. Ele é o que tem o dom de profecias. É uma perspectiva tão complicada que você fica se martirizando por dentro por acreditar em Deus. A visão de Edir Macedo. O líder da IURD afirma que os ramos da teologia são fúteis e servem apenas para aumentar a capacidade de discussão entre homens, sem acrescentar nada à fé. A primazia da experiência sobre a palavra. Exegese baseada na experiência. Como eu falei muito para vocês desde o começo. Dentro desse movimento, a experiência pessoal precede a hermenêutica, que é a interpretação. Isso significa que o fiel tende a interpretar a Bíblia para validar o que ele sentiu ou viveu, em vez de moldar sua experiência à doutrina bíblica. Como assim, Diego? Eu não vou ler a Bíblia e pautar o meu testemunho, a minha vida nela. Eu primeiro vivo e depois, a partir do que eu vivi, eu interpreto a Bíblia. Não é da base para o fim, mas sim do fim para a base. Totalmente invertida a interpretação. Bíblia como fonte secundária. Embora se declarem defensores das Escrituras, o foco excessivo em fenômenos, maravilhas e novas revelações acaba empurrando a Bíblia para uma posição de fonte secundária de conhecimento. A hermenêutica pragmática. Em vez de uma exegese cuidadosa do contexto do que foi esboçado na palavra de Deus, desenvolveu-se uma abordagem que espiritualiza, alegoriza e devocionaliza o texto para que ele atenda aos desejos imediatos dos fiéis. Como assim, Diego? Por exemplo, pega lá o versículo de Davi e Golias. Davi era pequeno, fraco, era um pastor de ovelhas. Foi ao acaso lá na guerra e desafiou Golias e matou Golias. Eles não vão interpretar isso no contexto histórico, eles vão dizer: imagine que você aí está sofrendo, está doente, está pobre, você é o Davi da nossa época, você é o Davi de agora. E aí tem aquele Golias que é a miséria, que é a doença, que é a falta de fé. Você vai fazer uma ponte de fé, você vai pegar algo que é precioso para você, vai colocar aqui no altar, em oferta a Deus, e vai ser a sua pedra do que você vai derrotar o seu Golias. É mais ou menos isso, ele faz uma alegoria. Pega o que está na Bíblia, distorce e apresenta para você como a solução. A dependência judaica. Existe uma enorme dependência de textos e personagens do Antigo Testamento na pregação neopentecostal, visando justificar a busca por sucesso e abundância. E reencenação de episódios. A hermenêutica utilizada consiste em atualizar ou transpor experiências bíblicas antigas, como a festa da libertação, Egito espiritual ou o ano do Caleb. Um exemplo disso seria, por exemplo, o jejum de Daniel. Na Igreja Universal tem um jejum. Daniel fez um jejum de 40 dias para que a bênção dele viesse do céu, porque o diabo estava impedindo. E aí, o que é que eles dizem lá? Você vai fazer um jejum de coisas do mundo, não vai ver filme, não vai ouvir música, não vai obter nenhuma informação do mundo por 40 dias, para que Deus abençoe a sua vida com aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Vocês percebem essa alegoria?
Por fim, símbolos e pontos de contato, objetos ungidos. Pregadores utilizam uma vasta gama de símbolos e objetos como óleo ungido, rosa ungida, sal grosso e sabonete do descarrego para proclamar suas mensagens. Esses objetos, eles funcionam como pontos de contato. Como assim pontos de contato? Eles servem para conectar você ao divino a partir daquilo, como a unção, como a água divina. E aí, Robson, eu quero te fazer uma pergunta. Nos Estados Unidos tem muito disso? E aí a gente vai tocar um pouquinho de leve no cultismo no tópico agora. Qual o perigo do subjetivismo na interpretação bíblica? O perigo reside primordialmente na subordinação das escrituras à experiência pessoal, que acabou por relegar a Bíblia a uma posição secundária. Os principais riscos e consequências são a Bíblia como fonte secundária amuleto, como eu já falei para vocês, a voz do coração acima da palavra. O subjetivismo permite que as emoções exerçam um papel mais importante na vida religiosa. Existe o perigo de que a voz interior do coração passe a falar mais alto do que a voz externa na palavra de Deus, fazendo com que a interpretação seja moldada para validar o que o fiel sente ou deseja. A liberdade para novas doutrinas. Sem rigor das ferramentas hermenêuticas, abre-se espaço para que os líderes criem novidades doutrinárias e técnicas de persuasão da forma como eles quiserem. Os temas bíblicos são frequentemente trazidos à tona sob a perspectiva de marketing religioso para atrair os fiéis. E tem o desprezo do contexto histórico. Essa interpretação ela ignora os contextos originais das passagens, resultando em um desrespeito ao contexto histórico e na falta de distinção entre o que é descritivo, que foi um relato que aconteceu, e o que é normativo, uma regra para todos os cristãos. A despersonalização de Deus, como a gente viu, e a culpabilização dos fiéis. E aí, desse subjetivismo, por consequência, onde a voz interior do coração fala mais alto que a voz de Deus, altera-se profundamente o comportamento ético dos fiéis em dimensões diversas da vida, ocorrendo uma ética individualista e falta de solidariedade. O subjetivismo alimenta o individualismo neoliberal que fomenta a concorrência e a competição, priorizando apenas os resultados individuais de vitória e prosperidade. Uma vez que você tem dinheiro, você tem saúde, você tem Deus, então quanto mais dinheiro você tiver, mais saúde você tiver, mais abençoado você vai ser e mais próximo de Deus você vai estar. O que gera, por consequência, inveja, individualismo, aquelas coisas todas que é da natureza humana caída. Como a religião passa a ser vista como uma ferramenta para o sucesso pessoal, não há espaço para a prática de solidariedade ou caridade com os pobres. A pobreza é interpretada como um castigo e como preguiça de pecadores. Fé manipulativa e despersonalização da divindade. A ética do fiel deixa de ser baseada na obediência a Deus, soberano, e passa a focar no uso da fé como uma força para mover Deus a fazer o que o homem deseja. Como nosso amigo Sérgio falou. Minha fé não é confiar em Deus, mas utilizar Ele como gênio da lâmpada. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não gostei disso, poderia me dar isso. Deus é tratado como uma divindade escrava de suas promessas, cuja vontade torna-se subserviente aos apelos e decretos dos fiéis. Isso cria uma ética de barganha. Nós não vivemos, quando eu falo nós, é os neopentecostais aqui no sentido, nós não vivemos para ter uma vida com Cristo, mas nós vivemos uma transação financeira entre o céu e a terra. Negação da realidade e ética da saúde. Eu já falei para vocês, o subjetivismo da fé positiva. As pessoas começam a recusar doenças, começam a não aceitar laudos médicos e aí podem causar uns problemas absurdos, como morte de familiares. Sacrifício da verdade. O fiel é instruído a não meditar ou falar sobre seus sintomas com relação a essas doenças. A fragilidade nos relacionamentos transreligiosos, a gente também já falou. O fiel ele não cria raízes numa igreja, ele não cria uma comunidade cristã. Ele está ali só para obter o que ele quer, e se ele não obter, ele sai da igreja e vai para outra. Se ele não obter nessa outra igreja, então ele vai para outra igreja que o pastor seja mais ungido, que seja profeta. E assim vai, criando transitoriedade. O que causa, por consequência, o isolamento social. Nas igrejas, as pessoas se reúnem frequentemente, mas não desenvolvem amizades ou relacionamentos profundos, vivendo em um clima de desconfiança e inveja. E aí, nessas relações, ocorre a dependência. O vínculo ético com a instituição é substituído por uma relação de dependência.
onde o fiel se vê obrigado a participar de sucessivas campanhas e sessões de descarrego para manter ou obter bênçãos. Vamos fazer aqui os 5 dias da pedra de Davi. A pessoa vai ter que ir segunda, terça, quarta, quinta e sexta para conseguir obter a bênção dela. É tido mesmo como um marketing. A igreja é uma empresa e você tem que captar o máximo de clientes possíveis. E aqui, pessoal, vocês veem que o subjetivismo na pessoa, que torna ela individualista. Por mais que a teologia da prosperidade hoje ainda esteja decaindo um pouco, vocês veem que dá abertura para a teologia coach, no qual é sempre você. Você está se sentindo triste, você está acuado, você está ansioso, você está depressivo. Você é o ponto fraco de Deus. Deus se preocupa com você, você é o alecrim dourado na face da terra, você é a pessoa mais importante. Esse individualismo foi tão exorbitante, o fenômeno do número de igrejas, de ir para um lugar e para outro, começou a se remodelar, saindo da prosperidade, e foi para desenvolvimento pessoal. Hoje a pessoa não está mais focada em ter dinheiro, mas sim em se amar e ser o máximo que ela pode ser como pessoa. Vocês têm algum ponto a falar, querer discutir sobre essa perspectiva aqui que a gente falou, das relações individuais, sobre a importância que é de sermos igreja, estarmos ali um ao lado do outro, ouvindo seus problemas, suas alegrias, compartilhando dores. É uma coisa muito bacana, pessoal, uma coisa que não há no mundo. Exatamente. E aí eu falo não só como neopentecostal, mas como igreja mesmo, porque nós somos o corpo de Cristo. Até eu mesmo como pessoa, nós erramos muito nesse sentido de, às vezes, não dar essa parcela que temos de amor ao próximo, de ouvir, de escutar. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. Lá no meu trabalho, no dia de atendimento, tem vezes que eu escuto uma pessoa por 1 hora. Ela não quer nem resolver o problema dela, ela só quer que eu escute o que ela está passando. É impressionante. Então é muito importante a gente, como igreja, ter esse amor com o próximo, ter esse cuidado com o irmão, com o filho do irmão, saber o que ele está passando, o que ele está sentindo. E aí, às vezes, a pessoa comete um pecado ou um erro. Eu não estou falando disso aqui da igreja em específico, mas de casos que eu já vi, de que a igreja só se volta para aquela pessoa quando ela já transgrediu alguma regra. E porque não se preocupou com ela antes, não buscou saber o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, o que ela estava sofrendo. Até aqui tudo bem, pessoal? Temos mais uns 5 minutinhos. Vamos falar sobre a liturgia. Na liturgia da igreja neopentecostal, ela foi relativizada. A liturgia neopentecostal no Brasil introduziu uma profunda mudança nos cultos, rompendo com modelos tradicionais. E ela se caracteriza principalmente como uma atmosfera mais aberta e alegre, com foco na prosperidade material, felicidade terrena e uma constante batalha espiritual. Aqui no infográfico tem a nova dinâmica do culto. Os hinos que eram voltados para o porvir, para Cristo, para seu sacrifício, são trocados por um hit gospel. E aí a gente vê aquele fenômeno, rock gospel, funk gospel, forró gospel. Os pilares da liturgia são o sensacionalismo, a obsessão pelo mal, a fé manipulada e a desconfiança do raciocínio, que a gente já viu que a desconfiança é não querer estudar a Bíblia, mas sim os seus aspectos pessoais, pragmáticos, o que você viveu. A liturgia do neopentecostalismo é mais um show do que realmente uma devoção a Cristo. Porque o foco principal, por exemplo, é o testemunho de vitória. 40 a 50 minutos do culto é só sobre testemunho. Eu comprei um carro. Eu fui curado disso. Meu filho conseguiu um emprego. Então, é o que o Sérgio falou. Tira-se o foco de Cristo, de Deus, do culto a Deus, e volta-se para o homem, para o que ele obteve. E quando a gente fala de liturgia, é organização. De maneira bem simples, é o rito, a celebração estabelecida por uma denominação para cultuar a Deus. E o que a gente vê no neopentecostalismo não é um culto a Deus, é um culto ao homem, é um culto terreno. Enquanto os nossos olhares têm que ser voltados para o porvir, para o que Deus nos prometeu, além dessa terra, o culto neopentecostal ele é focado muito no presente, nas vitórias terrenas. Mas, Robson,
tem uma coisa que eu passei a semana todinha pensando sobre o que tu falou na EBD passada. A gente está já terminando. Você falou que o neopentecostalismo ele se desenvolveu muito por conta dessa relativização da liturgia, para agariar os jovens, agariar setores que a igreja tradicional não alcança. Você poderia desenvolver mais um pouquinho, melhor o seu pensamento? Falou sobre o renascer, que eles faziam culto numa discoteca. É o novo? Bem, pessoal, como eu prometi a vocês, 1 horinha, fechado. Vamos orar, vamos para casa encher o buchinho. Meu Senhor, muito obrigado por esse momento, foi muito bom. Foi engrandecedor compreender muita coisa do que é feito em outros locais e que nós possamos, por meio dessa compreensão, ajudar pessoas que estejam machucadas e feridas espiritualmente por conta dessas doutrinas, Senhor. Que nós possamos apresentar a pomada para curar essas cicatrizes, que é o verdadeiro Evangelho e que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos. Em nome do teu Filho amado. Amém. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.